وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Algum tempo atrás, durante uma atividade de dawa, abordamos um rapaz que nos fez uma interessante pergunta. Ele perguntou: como o Islã explica que tantas pessoas estejam sofrendo com os conflitos na região da Palestina? E na empatia que se estabeleceu naquela conversa, ficou claro que ele, ao fazer tal pergunta, acreditava que algo estava fora do lugar, que não poderia, na ordem universal das coisas, estar certo que pessoas inocentes perdessem suas vidas da forma como via nos noticiários, pela televisão. Um dos daí que estavam no nosso grupo, então, se pôs a abordar a questão, do que trago os principais trechos e argumentos que me marcaram a memória. Primeiramente, ele se absteve de especificidades geopolíticas da região, ressaltando que a Palestina é um local longínquo, do qual o pouco conhecimento que tinha acerca dos acontecimentos locais era aquilo que, por vezes, assistia num noticiário na televisão, ou que lhe era trazido por qualquer outra forma de comunicação, da qual não podemos ter certeza quanto à total veracidade ou tendenciosidade do conteúdo. Tendo feito essa introdução, ele passou então a abordar, através da ótica islâmica, os aspectos que conceituou como os mais abrangentes e universais acerca da questão. E ele assim disse: alguns serão ricos e terão graves problemas de saúde. Alguns serão pobres e terão excelente saúde. Alguns terão um excelente emprego, mas um péssimo casamento. Outros estarão desempregados, mas em ótima companhia. Alguns desejarão ter filhos sem os conseguir ter, enquanto alguns terão filhos sem os desejar. Alguns terão dificuldades locais para professarem sua religião, porém em um país onde reina a paz, enquanto outros estarão inseridos numa sociedade onde os de sua religião são maioria, mas onde a guerra é uma rotina. Em qual das posições você gostaria de estar? O daí perguntou ao jovem, que hesitou. A verdade, continuou o daí, é que todos nós temos problemas, e que muitos desses problemas, se não todos, são, na verdade, os testes de Deus, que é o mais justo. Essa conversa foi além, mas eu trouxe aqui apenas este trecho inicial como forma de introdução à nossa conversa deste vídeo. Um dos atributos de Allah é Al-Adl, o mais justo, e é em torno desse conceito que nosso assunto de hoje se desenvolve. É provável que cada um de nós já tenha ouvido frases que, em sua essência, descrevem algum tipo de desequilíbrio para a prática da religião islâmica nesta dúnia, no sentido de ser mais fácil ou difícil para certos grupos de pessoas em certa época, região ou circunstâncias. Nos países de maioria islâmica é assim, enquanto aqui é de tal forma. Naquela época era mais fácil, ou o contrário. Isso era assim há 1400 anos atrás. Subhanallah, Alhamdulillah. Glorificado seja Allah o Altíssimo, Senhor dos mundos. Tais afirmações não levam em consideração que Allah é justíssimo. A verdade é que países de maioria islâmica ou quaisquer outras condições externas não fazem necessariamente bons muçulmanos.
bons muçulmanos e muçulmanas se fazem eles mesmos, aonde quer que estejam, independente da época em que nasceram, das famílias das quais vieram, ou das facilidades ou dificuldades que a vida desta dúnia tenha lhes apresentado. Dificuldades são oportunidades. Este é um provérbio chinês, facilmente encontrado em inúmeras variantes, sem, no entanto, perder sua essência, e que encontra respaldo no Alcorão e na Suna, onde tantas vezes encontraremos passagens que nos ensinarão que as nossas escolhas e comportamento perante os inúmeros testes desta vida são as reais oportunidades que temos de construir a condição de nossa morada final. É mais difícil seguir alguns aspectos da Suna num país como o Brasil? Sem dúvida, mas quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade. Uma muçulmana andando pelas ruas da Arábia Saudita ou da Indonésia, vestida como a religião prevê, provavelmente causaria pouco impacto social. Agora imaginem a mesma cena aqui no Brasil. Quanto interesse pela religião por parte da comunidade como um todo, de maioria não muçulmana, isso não poderia trazer. E pode ser que, ao se interessarem pela religião, pesquisem sobre ela, e ao pesquisarem sobre ela, percebam aquilo que nós, como muçulmanos, já sabemos. E assim, então, abracem o Islã. Percebam como a simples prática do Islã, onde ele não é a religião predominante, pode, na mesma medida de suas dificuldades, trazer grandes e positivas repercussões. Segundo as sábias palavras do nosso sheik local, as simples ações do dia a dia, que traçam o perfil de comportamento e a imagem do muçulmano e da muçulmana perante a sociedade, são a melhor dawa que pode existir. E quantas oportunidades, irmãos e irmãs, mais uma vez repetimos, Allah é justíssimo. Se fôssemos cada um de nós a responder a pergunta feita pelo Daí, em qual das posições gostaríamos de estar, possivelmente teríamos uma escolha formada, por mais difícil que fosse, pois é fato, cada um de nós está melhor preparado para lidar com certos tipos de situações. Enquanto para aqueles que nunca foram adeptos a bebidas alcoólicas e outros intoxicantes, a proibição disso pela Sharia islâmica é algo fácil de se cumprir. Para um muçulmano revertido, com um histórico de alcoolismo ou outros vícios congêneres, para esse, o teste será muito maior. Então, não pensemos que, dentro da justiça de Allah, nossos testes serão os mesmos. Não seremos testados de forma igual, mas sim de forma equivalente. Pode ser que alguns tenham testes mais difíceis durante a vida, porém em menor número, enquanto outros estarão constantemente sendo testados em testes de menor intensidade, ou dificuldade, podemos assim dizer. Fato é que, a cada um de nós, seres humanos, independente do país, época ou berço no qual nascemos, será dada a mesma oportunidade de conquistar o que é de melhor para nós na outra vida. Então, se algum dia lhe perguntarem em qual posição gostaria de estar, talvez a melhor resposta a se dar seja Alhamdulillah, eu estou onde eu devo estar e eu confio no plano de Allah para mim. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça gratos e satisfeitos com o que temos, e que saibamos aproveitar as oportunidades que os testes da vida representam. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.